para você que nos acompanha, sempre aqui no Ponto Com News, de 7 às 8 da manhã, trazendo a notícia de Maringá e região. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Ângela. Bom dia a você que está com a gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Ponto Com News e a gente vai junto até às 8 da manhã. Muita coisa por aqui nesta manhã. E o meu convite para que você participe também pelo 9915-2376. Esse é o número do nosso WhatsApp. E a gente começa o Ponto Com News falando da expectativa para a votação do impeachment. O Senado terminou o debate e volta a se reunir às 11 horas desta manhã para votar o impeachment da presidente Dilma. Depois de 14 horas de reunião, o Senado concluiu na madrugada de hoje a última etapa de discussão do processo de impeachment antes do início do processo de votação, que está marcado para o final da manhã de hoje. Já existem votos suficientes para a cassação da presidente Dilma Rousseff. E a expectativa, Ronaldo, é que assim que terminar a votação, 1h30 depois, Michel Temer assuma definitivamente a presidência da República. O presidente deverá fazer uma declaração para toda a nação. Temer vai pedir a união de todos. A gente muda de assunto para falar sobre a política local, porque a TV Maringá realizou o primeiro debate das televisões da nossa cidade. Todos os 8 candidatos estiveram presentes e debateram diversos temas. Confira as informações sobre os bastidores, sobre esse momento da democracia, na reportagem de Victor Faria. Os candidatos começaram a chegar por volta das 9h15 da noite de ontem. Todos com a expectativa de um debate justo e focado em propostas que irão favorecer não só a mera discussão de temas, mas prioritariamente a população de Maringá. E foi aqui, na TV Maringá, que todos os 8 candidatos se reuniram para debater diversas propostas de suma importância para a população maringaense. O debate foi dividido em 5 blocos. No primeiro, os candidatos responderam à pergunta: qual sua identificação com Maringá e por que quer ser prefeito da cidade? No segundo bloco, houve um sorteio com 8 grandes temas elencados pela equipe de jornalismo da Band. Um candidato sorteado explanou o tema e recebeu o comentário de outro candidato igualmente sorteado. O terceiro e quarto bloco foram de perguntas e respostas com temáticas livres. Por fim, o quinto bloco foi constituído pelas considerações finais dos candidatos. Sim, o debate foi na noite de ontem, mas afinal, quais são as propostas dos candidatos à Prefeitura de Maringá? Em ordem alfabética, o candidato Flávio Vicente colocou-se como uma opção para romper os padrões negativos da política. O candidato Herculano Ferreira ressaltou que uma boa e consolidada educação é a solução para resolver questões primordiais da cidade. Humberto Henrique disse que é necessário desenvolver uma política voltada para o cidadão de maneira transparente. O investigador Nilson também ofereceu mais transparência à cidade. Já a candidata Priscila Guedes enfatizou a importância de dar voz aos trabalhadores de Maringá. O candidato Silvio Barros disse que, se eleito, irá trabalhar por uma cidade que transforme sonhos em realidade. Ulisses Maia destacou que pretende humanizar a cidade de Maringá. E, por fim, Wilson Quinteiro disse acreditar no cidadão maringaense como agente transformador de uma cidade melhor. Confira agora as ponderações finais dos candidatos sobre o debate de ontem à noite. Procuramos apresentar nossas propostas de equilíbrio dentro de uma reforma administrativa, dentro de um conceito inovador da administração pública. Todos os candidatos, nas mesmas condições, com o mesmo tempo, puderam expor as suas ideias. Isso ajuda a população a fazer as escolhas. É uma oportunidade democrática, onde todos os candidatos têm rigorosamente o mesmo tempo, e isso é muito importante. Para nós, o PSTU, é muito importante essa aparição, porque é isso, nós vamos ter 7 segundos para aparecer na televisão. Então, esse debate serviu para mostrar realmente quem é quem no debate, quem está a serviço de quem. Olha, foi muito positivo, foi um debate qualificado. E eu acredito que eu coloquei todas as propostas, consegui colocar as propostas que nós entendemos são boas para a população de Maringá. Todos os candidatos ficam tanto apreensivos, qual a postura, qual será a postura de um ou de outro. Mas ao final deu para perceber que os candidatos trouxeram realmente propostas para o debate, e isso que é o mais importante. Foi possível ver as diferenças entre os candidatos, algumas propostas são parecidas, mas você começa a ver a linha de que cada um defende. Os candidatos responderam também às perguntas enviadas aqui para o Ponto Com News. E os envelopes estão aqui com a gente, né? Lacrados, devidamente assinados,
Nós temos as respostas destas perguntas e também os questionamentos que foram feitos. A gente vai compartilhar com você que acompanha a gente, ainda ao longo desta semana, as respostas dos candidatos para essas perguntas que foram apresentadas ontem durante o debate. As perguntas foram feitas, os candidatos responderam por escrito e a gente trouxe os envelopes lacrados com as respostas todas aqui e a gente, ao longo dessa semana, vai trazer as respostas e também os questionamentos que foram feitos aos candidatos e nos quais esses candidatos responderam ainda durante o debate de ontem à noite. A gente traz agora informações sobre a corrida presidencial americana. A democrata Hillary Clinton busca fragilidades de seu rival para o primeiro debate presidencial. A campanha democrata reúne informações e tenta antecipar reações do magnata Donald Trump e ataques diante das câmeras. O debate está previsto para ser realizado daqui a 4 semanas. Donald Trump é adepto do improviso. Por isso mesmo, Hillary estuda todas as possíveis reações do republicano. Ao mesmo tempo em que Hillary investe para se dar bem no debate, o republicano Donald Trump corre para conter novas crises na campanha dele. Essas crises têm ajudado os democratas na corrida presidencial. Bom, e enquanto no Senado brasileiro estão ocorrendo as discussões sobre o impeachment, na Câmara Federal assuntos importantes estão sendo tratados. Ontem, por exemplo, a Câmara concluiu a votação do projeto de lei complementar que trata da renegociação da dívida dos estados. Agora o acordo ainda precisa passar pelo crivo do Senado. Com a finalização da votação na Câmara, os estados ficam mais próximos da ratificação do acordo firmado em junho, que prevê prazo adicional de 20 anos para o pagamento dos débitos com a União, além de desconto integral nas parcelas do serviço da dívida até o fim deste ano. A negociação também estabelece descontos escalonados e decrescentes nas parcelas até junho de 2018 e o pagamento dos débitos pendentes em função das liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em 24 meses. Os estados também precisam controlar seus gastos. Alguns limites com as despesas foram estabelecidos. A gente traz agora informações sobre o tempo. Ângela Vicente. As áreas de instabilidade se afastam rumo ao estado de São Paulo. Teremos presença de nuvens na maior parte do dia e temperaturas amenas. Vamos dar um giro por algumas cidades para ver como andam as temperaturas. Nevoeiro nesta manhã de quarta-feira em Curitiba, mínima de 11 e máxima de 18 graus. Em Londrina, dia de poucas nuvens e temperaturas não tão altas, mínima de 12 e máxima de 21 graus. Céu nublado em Paranavaí, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Dia de frio, pelo menos durante a manhã em Cianorte, mínima de 11 e máxima de 20 graus. O frio voltou nesta quarta-feira em Maringá. Hoje já não deve chover, mas a previsão de ventos moderados, mínima de 12 e máxima de 22 graus. Para quinta-feira, céu parcialmente nublado e frio pela manhã, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Sexta-feira de sol, o tempo tende a firmar com mínima de 12 e máxima de 28, mas não devemos nos alegrar muito porque ainda existe previsão de chuva no sábado, acompanhadas de fortes rajadas de vento. Mínima de 17 e máxima de 22 graus. Bom, chegou a hora de darmos uma olhada na situação dos principais aeroportos. Na nossa região, nós temos o aeroporto de Maringá, da nossa cidade, também o aeroporto de Londrina, que estão abertos, estão operando nesta manhã. Aeroportos também de Curitiba e São Paulo, também abertos para pousos e decolagens. Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, está aberto, operando normalmente nesta manhã. Então, portanto, quem tem voos para São Paulo, para Curitiba, o mesmo vai pegar algum voo em Londrina, pelo menos nesse momento, esses aeroportos todos estão funcionando, estão operando nesta manhã. Agora são 7 horas e 13 minutos. O jornalista Hélio Gaspari, um dos mais experientes profissionais da imprensa brasileira, escreveu um texto importante que a gente vai compartilhar com você que acompanha o Ponto com o News.
o jornalista explica o que vem a ser o golpe de 2016. Na manhã de ontem, o senador Aloysio Nunes Ferreira reagiu a uma provocação de um deputado que ofendia a advogada que acusava a presidente Dilma Rousseff e ameaçou chamar a Polícia Legislativa para retirá-lo do plenário. Na véspera, como Nunes Ferreira, o senador José Aníbal, também da bancada tucana de São Paulo, lembrou seus 50 anos de amizade com a presidente e, em seguida, defendeu seu impedimento. Hoje, Dilma Rousseff perderá seu mandato, diz Hélio Gaspari. Assim, dos 4 brasileiros eleitos para a presidência desde a redemocratização, 2 terão sido defenestrados. Essa é uma taxa de mortalidade superior à do vírus Ebola, um sinal de que algo vai mal em Pindorama. Afinal, Dilma será deposta e o deputado Eduardo Cunha, espoleta do seu processo de impedimento, continua no exercício do mandato. As sessões do julgamento de Dilma mostraram a beleza do ritual da justiça. Ouvidos à ré, os advogados e os senadores restarão uma sentença e a impressão de que houve muita corda para pouca forca. As pedaladas, o único elemento levado ao juízo, foram crime de responsabilidade, num caso de pouco crime para muita responsabilidade. Como não existe a figura de pouco crime, o resultado estará aí, irrecorrível, legal e legítimo. Dilma será deposta pelo conjunto da obra, uma obra que foi dela e não dos chineses. Seu longo depoimento confirmou sua capacidade de viver numa realidade própria. Em 14 horas de depoimento e respostas aos senadores, a presidente, ao seu estilo, manteve-se numa atitude professoral, com um único momento que se poderia chamar de pessoal. Cansada, informou que estava prestes a perder a voz. É inexorável, disse ela. Não era. Aguentou até o fim. A palavra golpe tem uma essência pejorativa. O primeiro grande golpe da história nacional é costumeiramente conhecido como golpe da maioridade e entregou o trono do Brasil a Dom Pedro II, um garoto de 14 anos. Antecipando a conduta de Michel Temer, quando lhe perguntaram se ele queria a coroa, teria respondido: "Quero já". O tempo cobriu a violência do episódio. Argumente-se que quase 2 séculos de distância fazem qualquer serviço. Contudo, a posição dos senadores Aloysio Nunes Ferreira e José Aníbal mostra como as paixões alteram condutas e que não são necessários 200 anos. Em 1965, o jovem José Aníbal, como Dilma Rousseff, era um militante da organização política operária, a POLOP. Do grupo de 20 estudantes mineiros, 7 foram presos, 6 foram banidos, 1 foi assassinado, outro matou-se para não ser preso e 4 exilaram-se, inclusive José Aníbal, que a polícia procurava como Clemente ou Manuel. Aloysio Nunes Ferreira, o Mateus, da Ação Libertadora Nacional de Carlos Marighella, participou de um assalto a um trem pagador e se exilou em Paris. Em 1975, de 6 participantes, só ele estava vivo. Numa trapaça da história, Dilma Rousseff, a Estela, teve 2 companheiros de armas dos anos 60 na bancada do seu impedimento. Na defesa de seu mandato, ficou só o protoguerrilheiro amazônico João Capiberibe, senador pelo PSB do Amapá. Esses cacos de memória parecem não querer dizer nada, mas daqui a 50 anos dirão tudo, ou no mínimo dirão mais. Hoje começará a avaliação de Michel Temer na história. Esse é o texto de Hélio Gaspari, jornalista que tem colunas na Folha de São Paulo, no jornal O Globo, com uma análise preciosa sobre o que ele chamou de o golpe de 2016. E daqui a pouquinho você acompanha uma reportagem sobre a reação positiva do mercado imobiliário. Também mostramos as manchetes dos principais jornais. O Ponto com o News volta já. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez.
além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Sou do progresso, da conquista, noite e dia. Aqui vivo com alegria, Maringá é o meu lugar. Terra de gente que trabalha pra valer, pra fazer acontecer. Vamos juntos, vamos lá. Eu sempre em frente, sou mãozinho de peito aberto. Com a mudança que dá certo, o melhor pra Maringá. Veja o trabalho de perto, não abro mão do que dá certo. É Silvio Barros pra prefeito. Veja o trabalho de perto, não abro mão do que dá certo. O prefeito é Silvio, voto 11. Veja o trabalho de perto, não abro mão do que dá certo. É Silvio Barros pra prefeito. Veja o trabalho de perto, não abro mão do que dá certo. O prefeito é Silvio, voto 11. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Estamos de volta nesta manhã. Você que está chegando agora, nosso muito obrigado. Meu convite é para que você fique com a gente até às 8 da manhã. Daqui a pouquinho, uma conversa sobre saúde, sobre qualidade de vida com Caroline Miguel. Ainda na manhã de hoje, nós vamos receber mais uma vez o professor e colunista do nosso jornal, professor Daniel Santos, ele que fala sobre finanças pessoais. A gente vai voltar a falar sobre dinheiro. Sempre bom falar sobre dinheiro, principalmente para que a gente cuide dele e a gente faça sempre boas aplicações, bons negócios, né? Tenha uma boa gestão financeira. Vamos às manchetes de alguns dos principais jornais em circulação pelo país. O Diário traz: população maringaense cresce 1,4% no ano e chega a 403.063. Já o Diário do Noroeste: instituições de ensino superior reúnem quase 5.000 acadêmicos em Paranavaí. O destaque da Folha de Londrina: Temer planeja pronunciamento após confirmação do impeachment. E o Globo: em dia histórico, o país deverá ter hoje impeachment e 2 posses. Folha de São Paulo: Senado tem maioria para caçar Dilma. Temer já prepara a posse. Essas as manchetes de alguns dos principais jornais em circulação pelo país nesta manhã de quarta-feira. O mercado imobiliário sentiu os efeitos da crise, mas o momento é de recuperação e a expectativa do setor é positiva. Acompanhe na reportagem. Não há como negar, o efeito da crise econômica também afetou em cheio o setor imobiliário. Em Maringá, por exemplo, no comparativo entre o primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado, a queda nos lançamentos foi de quase 40%. Como explica este empresário do setor? É importante a gente avaliar os mercados individualmente. Falando a respeito de Maringá, como nós tivemos uma redução expressiva no número de lançamentos, a expectativa é de uma espiral positiva na valorização dos imóveis e no preço desses lançamentos. Já é diferente do imóvel usado. Nós tínhamos em Maringá, em 2015, o segundo preço do estado, o preço médio do metro quadrado do imóvel usado. E hoje nós estamos em terceiro lugar, estamos perdendo para Curitiba e Cascavel. Se nós pensarmos na economia de Maringá, na pujança de Maringá, é clara a identificação de uma melhora desses preços, de uma retomada do nosso segundo lugar
na posição de preço médio do metro quadrado do imóvel usado. Isso significa uma boa oportunidade de compra, sabendo dessa valorização que está para acontecer. Mas apesar do momento não tão favorável assim, o investimento em imóvel é sempre um bom negócio. E essa é uma boa hora para isso. Ainda segundo o empresário, a expectativa agora fica para uma mudança de mercado, que já começa a apresentar sinais de reação. Nós tivemos uma valorização mais lenta do que nos últimos anos. Então, a recuperação desses valores ela é dada como certa, tanto do imóvel usado quanto dos empreendimentos que estão para serem lançados, porque como muitos empreendimentos foram abortados, deixaram de ser lançados, a hora que esses empreendimentos voltarem para o mercado, eles vão voltar obedecendo à lei da oferta e da procura. O ponto mais importante para o mercado imobiliário é a concessão de crédito. Os bancos, tanto públicos quanto privados, eles vão voltar a atuar nesse segmento de uma forma mais intensa, como vinha acontecendo há algum tempo atrás. Então, assim que esses bancos começarem a atuar novamente no mercado imobiliário, com uma concessão de crédito com mais liberdade para aquele que está fazendo o uso desse recurso, o mercado imobiliário vai responder imediatamente. Importante a gente ter essa reação do mercado imobiliário, do mercado da construção, porque é um setor fundamental da economia, gera riquezas e gera empregos. Apesar da campanha intensificada, continua baixa a procura pela vacina contra a dengue em Maringá. Amaro de Oliveira volta a falar sobre esse assunto direto da redação. Muito bom dia, Amaro. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Pois é, Ronaldo, a campanha tem sido intensificada com a divulgação nos veículos de comunicação, estendida nas escolas, mas em Maringá a procura ainda está pequena. Pouco mais de 10% da população que deve ser vacinada com a primeira dose contra o vírus da dengue já foram aos postos de saúde para tomarem a vacina, Ronaldo. São esperados aí para tomarem essa vacina aqui em Maringá aproximadamente 83 mil jovens ainda. A campanha teve início no último dia 13, com a expectativa de que 93 mil jovens de 15 a 27 anos, que é o público-alvo dessa ação, se vacinassem, né, Ronaldo? E essa campanha de vacinação contra a dengue é uma campanha muito importante, ela acontece na rede pública e está quase terminando, né, Amaro? Será que vai ser prorrogada? Pois é, Ronaldo, será que ela vai ser prorrogada? É uma pergunta, né? O prazo está quase acabando mesmo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a vacinação dessa primeira dose na rede pública deve ir até o próximo sábado, dia 3, mas do jeito que está a procura, embora o pessoal da saúde não confirme ainda uma prorrogação do prazo, isso pode acontecer, como sempre tem acontecido nas campanhas de vacinação que não alcança a meta, né? A vacinação nos colégios estaduais continua intensificada, inclusive nos 3 turnos, de manhã, tarde e à noite. Os jovens cadastrados à vacinação também têm recebido telefonemas para procurarem as unidades de saúde, mas mesmo assim a procura é considerada muito baixa, Ronaldo. Obrigado, Amaro, pelas informações. Bom dia para você. Bom dia, Ronaldo. Um abraço a você e a todos. E veja só, né? A dengue é uma doença séria, é uma doença que traz consequências. Quem já teve dengue sabe do que eu estou falando. Uma doença que judia muito da pessoa. A vacina contra a dengue é uma vacina, inclusive, cara. Hoje, para se tomar essa vacina na rede particular, você vai gastar pelo menos R$300. E a gente tem essa vacina para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, de graça na rede pública. E menos de 10% da população, alvo dessa campanha, procurou até o momento a vacina. Tá aí a oportunidade, até sexta-feira a campanha continua para todos os nossos jovens. O editorial da Folha de São Paulo traz hoje uma discussão muito importante sobre o setor de saúde. Cerca de 30% dos planos de saúde, mesmo quando cobrados a ressarcir o SUS por atendimentos prestados a segurados, devolveram valores irrisórios, inferiores a 1% da dívida. A proporção das operadoras que cumpriram integralmente com as suas obrigações é menor, apenas 24%. Conforme mostra a Folha, permanece imensa dificuldade que o Estado encontra para efetivar o ressarcimento. E um dos motivos é que o tema ainda está envolto em controvérsias jurídicas. As empresas entendem que várias das cobranças são ilegais e recorrem tanto na esfera administrativa como na esfera judicial.
e faz isso para não pagar. Pelos cálculos da Agência Nacional de Saúde, que é a agência reguladora da saúde suplementar, que é encarregada da cobrança, o total de reembolsos identificados desde 2001 chega a 5 bilhões e 500 milhões de reais. 80% desse total sofreram algum tipo de contestação pelas empresas. Do total de impugnações, 28% foram aceitas pela própria Agência Nacional de Saúde. E esse é um problema. Quanto mais eficiente a Agência Nacional de Saúde for na cobrança, mais o ressarcimento passará a ser um custo significativo para as operadoras. Isso significa que elas vão repassar esses custos para os usuários através de aumentos na mensalidade dos planos. Pois é, Ângela, do ponto de vista do segurado, ele vai estar pagando mais pela incorporação dos procedimentos aos quais já tinha direito, já que o SUS é universal. Do ponto de vista da saúde pública, entretanto, esse pode ser um arranjo necessário para uma distribuição mais equitativa dos recursos. A gente muda de assunto para falar que, com a proximidade do feriado de 7 de setembro, você deve começar a pensar na revisão do carro antes de viajar. Os pneus podem ser o primeiro item inspecionado. Acompanhe na reportagem. São hábitos simples, mas que podem prolongar a vida útil do seu automóvel e até economizar combustível. Estar atentos aos pneus faz toda a diferença. Efetuar geometria, balanceamento e rodízio a cada 10 mil quilômetros ou quando necessário. No caso, pegar um buraco ou algo parecido. Também, para simplificar, pedir para o mecânico testar todas as folgas do sistema de suspensão. No caso, pivôs, terminais, bandejas e amortecedores. Além de calibrar, fazer a geometria e balanceamento, é preciso ficar de olho ao indicador de desgaste de rodagem, o TWI. Essas marcas nos sulcos dos pneus mostram se ele tem condições de uso. Ele vai te dizer, a vida útil desse pneu está em quanto ainda? 10 mil, 20 mil? Você olhando, analisando, você consegue ter uma base de quanto você vai ter de pneu ainda, ou se está tendo um desgaste anormal também, né? A Rosane sabe da importância de ficar alerta às alterações na hora de colocar o carro para rodar. Se precisar frear, tem que estar em bom estado. O pneu é um dos itens de segurança mais importantes em um carro. Quando em mau estado, podem ser sinônimo de acidente. Você pode sofrer uma derrapagem, pode não conseguir frear a tempo também antes de uma colisão, tá? E fora o incômodo de dirigir com um carro que está com os pneus desgastados. Ele puxa para um lado ou para o outro, não é o mesmo que você andar com o carro com os pneus em ordem, né? Problemas que o Antônio sabe bem. Ele já bateu o carro por conta de pneus carecas e agora tem mais cuidado com a manutenção. Agora não me descuido. Pneu é um dos principais motivos de acidente, né? Não me descuido disso daí. Importante cuidar dos pneus. A Receita Federal notificou o Instituto Lula nesta terça-feira para apresentar esclarecimentos no âmbito de uma ação de fiscalização por suposto desvio de finalidade. A Receita suspendeu a isenção tributária do Instituto de 2011. Em nota, o Instituto destacou que age dentro da lei e todos os questionamentos serão esclarecidos. O Instituto divulgou nota, abre aspas, não temos nada a esconder e sempre colaboramos com a fiscalização, fecha aspas. O Instituto Lula é alvo da Operação Lava Jato, juntamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi indiciado na sexta-feira por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Na segunda-feira foi divulgado que o Instituto Lula deverá recolher entre 8 milhões e 12 milhões, valor referente ao período de 2011 a 2014. O Instituto teria repassado 1 milhão e 300 mil reais para a empresa G4 Entretenimento, cujos sócios são Fábio Luiz, filho de Lula, e Fernando Bittar, proprietário formal do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. Alvo da Lava Jato, que suspeita ser do ex-presidente da propriedade rural e que é negado com veemência pela defesa do petista. Bom, agora a gente acompanha as informações do mercado agropecuário.
Estabilidade no mercado agropecuário. A arroba do boi gordo permanece sendo comercializada a R$ 152,00 em Maringá e R$ 150,00 em Araçatuba. O preço da saca do milho se mantém em R$ 38,00 em Londrina e R$ 39,00 em Campo Mourão. O preço da soja está estável. A saca vale R$ 77,00 em Cascavel e R$ 77,50 em Maringá. Em Vitória, a saca do café está sendo comercializada a R$ 405,00 e R$ 460,00 no norte do Paraná. Nós vamos agora ao giro pelos principais portais de notícias do país. A gente começa pelo UOL, que traz informações sobre a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na verdade, todos os grandes portais de notícias tratam desse assunto nesta quarta-feira. Mas segundo o UOL, Lula e Dilma estão fazendo as últimas tentativas para virar o placar que agora, ou que hoje, é favorável à cassação de Dilma. Os petistas concentram esforços nos senadores que são do PR e em representantes do Maranhão. O Estadão traz o placar do impeachment e mostra que 55 senadores já declararam voto favorável ao impeachment. E assim que for concluída a votação, o presidente do Senado vai convocar uma sessão solene para a posse de Michel Temer. A revista Veja também traz informações sobre o impeachment. A Veja ainda mostra que seguem os preparativos para a viagem de Michel Temer à China. A comitiva do presidente Temer vai contar com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também com José Serra e com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Entre outros destaques, o Paraná Portal mostra que o juiz federal Sérgio Moro adiou pela segunda vez a volta do pecuarista José Carlos Bunlai para a prisão. O empresário deverá se apresentar na próxima terça-feira, dia 6. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos para falar de saúde com a Caroline Miguel. Continue com a gente. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. O futuro é intangível e não pode ser abraçado. É um projeto que começa hoje e que dará forma ao nosso amanhã. O futuro é o que imaginamos. E ainda que não o possamos enredar, somos encorajados a seguir avançando. Sancor Seguros. Não imaginamos o futuro. Nós o construímos. A Maringá de amanhã vai depender das nossas decisões de hoje e a ferramenta é o seu voto. Por isso, conto com você. Cláudia Bock, 40700, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. Toledo, a voz do rádio na Câmara Municipal de Maringá. Vou lutar por aquilo que é justo. Continuar com o nosso programa de rádio. Vote Toledo, 40234, tá na hora de mudar. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo.
com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando, sobre rodas, para se informar, para se divertir, para se emocionar, para se surpreender, para torcer. Leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android, iOS e Windows Phone. A gente fala sobre qualidade de vida, a gente fala sobre saúde com a enfermeira Caroline Miguel. Carol, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Hoje eu quero falar contigo sobre um tema que me parece muito importante, porque a gente fala sempre muito sobre a questão do sobrepeso, da obesidade, e é evidente que a gente pensa nesse assunto muito do ponto de vista estético, né? Existe uma demanda por um corpo magro. Mas nós temos consequências sérias para a saúde quando a pessoa descuida do peso, né? Com certeza. E são dados que para todos ficarem muito preocupados. Na verdade, eu li em vários artigos que falam assim, nós estamos sentados em cima de uma bomba relógio. Por quê? Das doenças que podem ser evitadas, hoje a obesidade está em segunda maior causa de morte. Quem vem em primeiro é o tabagismo. Mas nós já tivemos uma redução do tabagismo considerável devido às campanhas, devido ao próprio, à conscientização da população. Mas a obesidade, ela vem aumentando consideravelmente a cada ano. Hoje nós já temos mais de 50% da população sobrepeso e obesa. Mais de 50%? Para ser mais exata, 52%. E dentro de uma obesidade, praticamente a projeção é esse número triplicar em 10 anos. Então, assim, se hoje nós já estamos com dados alarmantes, né, para a obesidade que está em torno de 15%, que é um IMC mais alto, né, ele vai chegar aí quase ao patamar dos 50% se nada for feito, né? Isso tem muito a ver com algo que a gente já conversou aqui, né? Tem a ver com os hábitos de vida. A gente come mal e aí engorda. Exatamente. Na verdade, o grande vilão de toda essa história é o açúcar, né? O açúcar. É o açúcar. O pessoal fala muito do sal. Ah, não pode comer o sal. O sal, de fato, ele é um malefício, é uma coisa ruim para o corpo, mas o açúcar, com certeza, é um vilão prioritário. O sal tem muito a ver com a questão da hipertensão, né? Tem, mas o açúcar também. Ah, é? O açúcar também. Então, por exemplo, o que a gente pode falar de consequências da obesidade? Quando eu tenho um acúmulo de gordura, e essa minha gordura pode ser visceral, ela pode ser no abdômen, ou ela pode ser na totalidade do meu corpo. O que acontece de forma bem prática para que todo mundo entenda? Quando eu faço ingestão de algum açúcar ou alguma comida, não precisa ser o açúcar, pode ser o pão, a massa, a fruta, vai se transformar em açúcar. Ela chega no nosso organismo, ela quebra. Pâncreas vai falar insulina, vai carregar esse açúcar, porque esse açúcar não pode ficar. O pâncreas pega, libera insulina, a insulina capta esse açúcar e aonde ela vai armazenar? Nosso tecido adiposo. Só para entender um pouquinho essa questão vai transformar isso em gordura. Ponto, né? Parte disso a gente gasta em energia, mas é muito pouquinho, né? Então, isso é importante para as pessoas entenderem, a partir do momento quando elas estão comendo, o que acontece dentro do corpo. Mas essa gordura, quando acumulada, ela também pode ficar em volta dos nossos vasos. Então, é aquele pessoal que fala, nossa, a minha veia entupiu, o pessoal no dito popular fala. Por quê? Vamos pensar que o nosso corpo é como se fosse mangueiras e essas gorduras que ficam em excesso ficam em volta da nossa parede. O que vai acontecendo com o tempo? Vai se estreitando, vai causando estenose e é aí que nós temos problemas cardiovasculares muito grandes. Então, isso é uma consequência da obesidade e está relacionado ao colesterol, é uma consequência muito grave. E aí, quando a gente fala de mortes, de doenças crônicas não transmissíveis, está em primeiro lugar. Então, a gente está, de fato, e eu concordo, sentado em cima de uma bomba relógio. Caroline, e você trouxe um dado que eu acho que é muito importante, porque quando a gente fala de açúcar, a gente não está falando necessariamente de quantidade de comida, né? A gente está deslocando um pouco o vilão da obesidade, porque a gente pensa, geralmente, apenas na questão da quantidade de comida, né? Ah, a pessoa é obesa porque come muito, e não necessariamente porque ela come muito, mas às vezes ingere muito açúcar. Exatamente. A gente se depara diariamente, assim, eu posso falar uns 20 casos por dia de situações semelhantes, onde as pessoas relatam, eu não como muito, mas a questão é o que você come, né? Porque o que a gente tem que pensar? Se eu como um alimento com um pico glicêmico, um alto índice de glicemia, um alto índice de açúcar,
ele vai se transformar em alguma coisa. Então, com toda certeza, não é só o que eu como, mas como eu como e na quantidade que eu como, né? Uma outra questão que está muito atrelada à questão do açúcar é o diabetes, que também é uma outra consequência da obesidade. Uma outra consequência grave, problemas na articulação. 95% das pessoas com obesidade chegam com problemas no joelho e coluna. Então, assim, então eu não vou fazer exercício porque eu tenho problema no joelho. Mas elas não entendem que se eu reduzir esse meu peso, consequentemente eu reduzo a minha dor. Porque eu vou trabalhar o fortalecimento desses membros. Então, assim, são consequências gravíssimas que ao longo dos anos vai sentir de forma mais gradativa, né? Bom, então, se a gente quer ter qualidade de vida, não tem jeito, tem que eliminar peso. E não só por uma questão estética. Com toda certeza, mais uma vez a gente reforçou mais um dado, aquelas pessoas que passam por esse problema, é hora de mudar, né, da ação para ter dados diferentes, para ter resultados diferentes. Ok, então, quando você cuida da sua saúde, elimina peso, você ganha qualidade de vida, você evita uma série de doenças e, como disse a Caroline, você tem a possibilidade, né, ao eliminar peso, de eliminar também uma série de doenças. Muito bem, nós vamos para um intervalo, daqui a pouquinho, para você que acompanha a gente, outras informações dentro do Ponto com News. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Maringá precisa de tolerância zero quando o tema é a corrupção. Licitações como a do transporte público, por exemplo, deveria ter sido feita para atender às necessidades da população. É verdade, Ana. Sendo eleitos, além de publicar todos os gastos da Prefeitura na internet, vamos criar a Controladoria Geral, um órgão que vai investigar todos os atos dentro da Prefeitura, fazendo com que não exista espaço para desvio de conduta e corrupção. Vamos votar! Aqui aprendi tudo sobre a lei de Kepler. Aqui eu tirei uma dúvida sobre a tabela periódica. Aqui do meu quarto fiz um simulado que antes só dava para fazer em um cursinho. Aqui eu descobri a diferença entre mitose e meiose. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Quer ficar bem informado, rapidinho e de onde você estiver? No computador ou no celular. As redes sociais, Twitter e WhatsApp. Com a credibilidade do jornal, as imagens da TV, a mobilidade do rádio e a agilidade da internet. Bastidores da política, eleições municipais e os destaques do noticiário. E os lances do esporte, vídeos curiosos e tudo que está bombando na web. Aqui você escolhe o que quer ver e participa da notícia. Paranaportal.com.br, a nova cara da notícia online. Voltamos com o Ponto com News. Daqui a pouquinho você confere uma entrevista com o economista Daniel Santos. Ele fala de finanças pessoais. Ronaldo, qual vai ser o assunto com o economista hoje?
Ângela, nós temos no mercado, nesse momento, muitas ofertas para adiantamento do 13º salário. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, se traz algum tipo de consequência, se é um bom negócio. Daqui a pouco a gente conversa sobre esse assunto. Vamos às informações do mercado financeiro. Poucos movimentos na Bolsa, que fecha em queda de 0,06% aos 58.575 pontos. O euro vale R$ 3,61 e o dólar vale R$ 3,24. O dólar fechou em alta sobre o real, subiu 0,24% em mais um dia de baixo volume de negócios, enquanto investidores aguardam o desfecho do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. E em busca de novas pistas sobre quando o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, voltará a elevar os juros. O foco agora se volta para os planos de ajuste fiscal do presidente interino Michel Temer, que vem enfrentando dificuldades para angariar apoio no Congresso Nacional. Muitos operadores esperam ver prova de força política no curto prazo. E agora a gente fala de futebol. Hoje tem estreia de Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil. As equipes cumprem papel invertido em relação ao ano passado. Em 2015, o Corinthians era líder do Brasileirão e não jogou a Copa do Brasil com tanta força, como agora que está ocupando a 4ª colocação no G4. Naquela oportunidade, o Corinthians chegou a poupar jogadores na partida em que acabou sendo eliminado pelo Santos. O Palmeiras, por outro lado, conseguiu fazer da Copa do Brasil sua prioridade e ganhou o título no ano passado. Agora, com os focos invertidos, é a vez do Palmeiras, que enfrenta hoje o Botafogo de Pernambuco às 7h30 da noite no Allianz Parque pelas oitavas de final, tratar a Copa do Brasil como uma competição secundária. Já o Corinthians joga contra o Fluminense às 9h45 da noite em Mesquita, região metropolitana do Rio. Mesmo sofrendo para se manter no G4, é na Copa do Brasil que o Timão vê sua maior chance de levantar alguma taça esse ano. E vamos às notícias do cenário político. Quem traz as informações é Simone Giacometti. Neste sábado, mais de 100 professores vão passar o dia corrigindo mais de 50 mil provas do concurso de redação feito pela Assembleia Legislativa do Paraná. As redações dos alunos das 132 escolas públicas do estado serão corrigidas por professores do curso de Letras da Uninter. A parceria inédita faz parte do projeto Assembleia no Enem. Esse projeto é um resultado de uma parceria entre o Grupo Eureka, a Assembleia Legislativa do Paraná e a Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Os jovens escreveram sobre o tema Como o cidadão pode participar de uma maneira efetiva das discussões da elaboração de projetos de lei na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, os resultados serão divulgados em outubro e as melhores redações serão premiadas aí com uma viagem aqui para a Assembleia Legislativa do Paraná. Os alunos assistirão à sessão e também terão as redações expostas no espaço cultural da casa. Vamos a mais notícias do Legislativo, então? Um dos projetos discutidos pelos deputados aqui nessa semana, do Dr. Batista, cria no Paraná uma rede oficial de apoio para evitar que as pessoas cometam atitudes extremas contra a própria vida. A Semana Estadual de Valorização da Vida é um apelo para combater o suicídio com ações de conscientização sobre os diversos fatores que levam jovens e adultos a cometer esse ato extremo. Esse tema deve ser lembrado todos os anos na semana de 10 de setembro e também deve ter nessa mesma época palestras, campanhas e orientações da Rede de Saúde Paranaense. Nessa semana, principalmente, que nós tivemos aí 2 notícias de suicídio, 2 pais de família, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, que tiveram essa atitude extrema. A gente relembra então que este assunto é muito importante, é um tema polêmico, mas deve ser tocado. A depressão é uma das principais causas de suicídio no mundo. É difícil a gente falar desse assunto? É, mas a gente tem que colocar uma lupa, sim, neste saúde, porque é um tema de saúde nesse tema, enfim.
A gente fica por aqui, espera que você que está ficando bem informado logo desde cedo tenha um ótimo dia cheio de energias positivas para enfrentar todas as dificuldades da vida. Até! Obrigado, Simone. Hoje a gente fala sobre finanças pessoais. Nosso colunista e economista Daniel Santos com a gente. Bom dia, professor Daniel. Bom dia, Ronaldo. Bom, a gente já observa algumas instituições prometendo antecipar recursos do 13º e até mesmo do imposto de renda. Imposto de renda, é verdade. Isso está acontecendo porque o mercado nessa fase entra na faixa, né, de oferta de produtos que tem uma data de vencimento bem clara. O imposto de renda sempre volta para a gente até dezembro desse ano. Então, as pessoas que têm a declaração e têm uma restituição a ser obtida, ela pode adiantar isso, né? Assim como também as pessoas que estão fazendo operações ou os bancos oferecem negócios para você poder adiantar o 13º. E no caso do 13º, é produto diferente do imposto de renda, porque a gente fala a respeito de risco. O 13º, existe uma chance muito grande de a pessoa receber se ela mantiver o emprego dela, e isso vai acontecer, vamos dizer assim, na maioria das pessoas. No imposto de renda, a chance de que você potencialmente não receba e caia na malha fina, por exemplo, é maior. Então isso acaba implicando, por exemplo, que você chegar em dezembro não liquidando o contrato, precise pagar do seu próprio dinheiro esse recurso, e então você vai adiantar para depois pagar novamente. Então é importante fazer essa avaliação com muito cuidado. As taxas de juros também devem ser critério de avaliação. Esse é um ponto que as pessoas muitas vezes negligenciam, né? Quanto vão estar pagando para poder antecipar esse dinheiro, né? Exatamente. Né? Vamos pensar o seguinte, se alguém eventualmente tem uma dívida que paga hoje cheque especial de 15% ao mês, né? E vai conseguir uma taxa de desconto, uma taxa de operação de financiamento, né? Adiantando, por exemplo, o 13º nesses próximos 3 meses, nós estamos agora em setembro praticamente, então é setembro, outubro, novembro, dezembro já é quando você recebe com certeza todo o valor liquidado do seu 13º, você vai ter 4, 5%, é uma vantagem, né? Porque você vai ter uma taxa menor ao mês de juros a ser cobrado, então você ganha alguma coisa com isso. Porém, essa taxa, apesar de ser interessante em relação àquela originalmente que está se pagando agora, né, ainda assim ela é alta. Podemos pensar em opções um pouco mais viáveis. Então, esse é um dinheiro que as pessoas só devem recorrer, ou seja, esse é um tipo de empréstimo, uma modalidade de serviço de bancos e instituições que a gente só deve recorrer se, de fato, a pessoa está precisando do dinheiro para pagar uma conta que tem um juro, inclusive, mais alto do que o que o banco vai cobrar pela antecipação do imposto de renda, pela antecipação do 13º. Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu acho interessante, ontem eu conversava com alguns parceiros de negócios e alguém comentou o seguinte, né, que a gente não deve tentar simplificar para não empobrecer a discussão, né? E essa ideia me acompanhou durante a noite e eu estava pensando sobre isso em relação a esse tema nosso de hoje. Se alguém tem dívidas que estão muito mais elevadas do que apenas um cheque especial, deveria começar a pensar em uma possibilidade diferente, como, por exemplo, a consolidação de dívida, né? Em um alongamento da dívida, mudança do perfil dessa dívida. Então, as pessoas que, por exemplo, têm dívidas no cheque especial, no cartão e mais algumas dívidas de compras que foram feitas, deveriam avaliar a possibilidade, por exemplo, de utilizar o seu veículo ou então o seu imóvel para poder fazer um processo de alongamento, né? De sanear as contas, de liquidar as suas dívidas de curto prazo, né, e colocar isso em termos de parcelas que vai custar um pouco menos do que isso, mas que vai estar a longo prazo. Então, ao invés de pagar em 12 meses, a 4%, 5% ao mês, por exemplo, CDC, vai se pagar uma taxa muito inferior, né? Hoje, um imóvel, por exemplo, quando você faz uma hipoteca e você faz um aditamento do contrato, você vai pagar uma taxa bem mais baixa. Falamos em 0,8%, 0,9% ao mês. Então a diferença é brutal. E é fácil fazer esse tipo de negociação? Os bancos, eles oferecem esse trabalho, né, de consolidar dívidas. Quer dizer, você tem que levantar, nosso ouvinte tem que levantar o quanto ele deve em todos os serviços financeiros que estão no mercado, né, nas lojas, e calcular quanto é o valor disso para liquidação à vista. E então procurar um banco e dizer, olha, eu tenho eu tenho essas situações todas e eu preciso pagar isso, e no meu orçamento eu tenho uma capacidade de pagamento X. Então, é feita uma conta reversa, né, de quanto é que eu posso, se eu posso pagar, em quantos meses estaria fazendo essa operação.
Se eu procurar um banco e fizermos uma operação, por exemplo, em nível de hipoteca, de imóvel, que é inconveniente, é um pouco mais de trabalho, mas as taxas são muito mais baixas, né? E os bancos fazem isso sim. Por quê? Porque se eu já tenho uma operação feita de financiamento para o imóvel, nada mais fácil do que eu pegar e aumentar um pouco esse valor do endividamento, né, desse financiamento, porque já estou pagando, para poder garantir que eu continue tendo uma saúde financeira. O banco também tem interesse de tentar reduzir a pressão no curto prazo para poder garantir que as pessoas continuem pagando as suas contas mês após mês nos próximos anos. Então, consolidar dívidas é um caminho mais inteligente, mais eficiente para poder garantir esse respirar para o nosso ouvinte, né? Obviamente, se formos pensar em modo mais fácil, sim, vai no banco, aperta adiantar imposto de renda, o dinheiro está na conta agora, né? Porém as taxas vão ser mais altas. Às vezes compensa ter um pouquinho mais de trabalho e fazer algo mais planejado, né? Exatamente, planejamento, né? Enxergar o que nós estamos fazendo, se eu precisar de dinheiro eventualmente para o final do ano, para o início do ano, já ponho isso na minha conta, no meu orçamento, estipula e começa agora a controlar, com mão de ferro o orçamento, porque se deixar o orçamento escapar, então aí ele retorna toda aquela dinâmica negativa, né, de pagamento de juros, de custos mais altos, isso não é saudável para o orçamento. Bom, mas aí, como você mesmo disse, tem que ter essa disposição para manter depois o orçamento nas rédeas. Quem não cuidou disso antes vai ter que passar a cuidar agora. Gosto de falar na universidade, as pessoas que reprovam em um conteúdo, repetem esse conteúdo até passar. Então é importante que as pessoas entendam que gerenciar o orçamento doméstico, gerenciar as finanças pessoais, é condição básica, poder garantir o enriquecimento a médio e longo prazo. Professor Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço. Até semana que vem. Nós conversamos com o professor Daniel Santos, falamos sobre finanças pessoais e com essa conversa a gente termina o Ponto com o News de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala amanhã. Até lá. Ponto com News. Oferecimento Executive Air, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Sintonize 6.1 Digital, TV Maringá Band HD, a sua programação em alta resolução. 31 de agosto de 2016, inverno brasileiro. Bem-vindo a você que chegou agora e vai conosco até as 9h10 da manhã. Aliás, vai conosco durante todo o dia, porque a gente pode abrir mais uma vez a imagem do Senado Federal. O plenário do Senado está vazio por enquanto, mas daqui a pouquinho estará lotado de senadores, de apoiadores, de repórteres do Brasil e de todo